E dentro da perspectiva iniciática, que é o caminho que, eu falo assim, a gente é iniciado, mas a gente não é terminado. E não termina mesmo, né? Então, no caminho da iniciação, a gente não busca a verdade, a gente encontra. A gente se encontra com as diferentes faces. Às vezes você tem uma perspectiva da vida e você acha que tudo aquilo é aquilo, a vida é aquilo, você acredita e você vive conforme aquelas regras, aquela possibilidade, aí de repente ocorre alguma situação na vida, porque a vida ela tem o papel de nos fazer evoluir, né? Então, se você está acomodado, ela vem e puxa o seu tapete, né, para tirar você naquele comodismo, para você dar o próximo passo. Se você percebe esse próximo passo com antecedência, você pode evitar o tombo, né? Mas acontece que muitas vezes nós não estamos, a gente está distraído ou apegado às nossas próprias percepções das meias-verdades que conduzem a nossa história. Então, quando a gente vai entrando e vai buscando essa coisa da evolução, de transformar pessoas, de aprender, de melhorar a qualidade da nossa existência, nós vamos encontrando novas faces da verdade. Porque a verdade só tem um, que tem ela toda, que é o Criador de tudo que é. Ao ser humano cabe, né, encontrar as faces dessa verdade, por isso que é descobrir, né? Ela vem encoberta e a gente vai descobrindo, a gente vai encontrando essas novas faces da verdade, e nesse encontrar dessas novas faces da verdade, a nossa percepção da existência amplia. E ao ampliar a percepção, nós vamos vendo outras dimensões que nos levarão ao que a gente chama de caminho de evolução, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse é o grande serviço que a gente pode prestar, a maior caridade que a gente pode ter para com a vida e com o próximo, é cuidar da sua própria evolução. Que aí você entra numa outra dinâmica. E aí vem esse tema, porque é um tema que bate a tecla o tempo todo. Todo mundo busca melhorar e todo mundo quer ser feliz. E todo mundo muitas vezes está armadilhado nessa ansiedade de ser feliz, né? Anseia a idade, né? Quer que as coisas às vezes aconteçam antes do tempo delas. E as armadilhas disso que bioquimicamente nos deixam numa condição muitas vezes de incapacidade de enxergar essa verdade, né? E aí dá a impressão de que a gente não é feliz. Então eu queria que você trouxesse a sua perspectiva, Alexandre, para a gente conversando aqui. Nós estávamos conversando ontem, foi muito bom. Prosa longa, né? Prosa longa, Então, Emília, essa questão da felicidade, da perspectiva, a felicidade é igual o amor, é igual a raiva. É um sentimento que você tem. Então, é muito mais importante você buscar a paz do que a felicidade. Isso. E na paz você tem estrutura, né? A felicidade não vai ser todo dia que você... Inclusive é o seguinte, se você estiver muito feliz ou muito triste, observe. E o que você trouxe de olhar para dentro, né, que é o autoconhecimento, o autocuidado, não é nada longe do que a gente tem. A respiração diz muito. Isso. A respiração diz muito se você está ansioso, já chegando no segundo tema, né? Se você está ansioso, você está calmo. Muitas vezes você reage automaticamente, mas a prevenção ou o alerta está aqui. Está aqui. Está na respiração. E é interessante que a gente fica alguns dias sem beber água, alguns dias sem comer, mas respirar. Em 3 minutos, né? Pois é. Tão grande e importante. E a gente vive num automático tão grande que não se dá conta que está respirando. E se você não respirar, é o prana. É o alimento que a gente tem de graça para nos alimentar de vida, de energia. Isso. Né? É a sustentabilidade real da vida. E você começa a entender, tomar o controle da vida, muitas vezes você... Aquela coisa, né? Respira antes de tomar uma decisão. Cabeça quente, não toma a decisão certa. Isso. E a gente vai no automático. Né? Exatamente. E outra coisa também, essa questão da felicidade, né? O conceito raiz da felicidade, né? É fertilidade, né? É a única maneira de fecundar o universo é quando você está nesse estado de espírito da felicidade, que é o contentamento pela vida.
Aí como você está trazendo, como é que você vai ficar contente com a vida se você não consegue alcançar a paz? E a paz, muitas vezes, ao contrário do que a gente imagina, ela não é um estado que você tem que parar. Nós alcançamos aqui, como você disse bem, serenidade. Nós harmonizamos os nossos campos, a gente alinhou alinhamos os veículos, né? Nós fizemos um trabalho de ambiência para entrar nisso aqui, porque cada minuto da vida de cada um aqui é sagrado, então nós temos que respeitar isso, né? Tanto o nosso quanto todos daqui estão. Mas aí nesse processo que ocorre, a felicidade, que é um estado fecundo da existência, né? Esse contentamento pela vida, ele é confundido com satisfação de desejos. E aí que está a armadilha, porque desejo, ele é diferente da vontade, né? Vontade, ela está no andar superior, ela está no triângulo, né? A vontade da nossa divina consciência, a vontade do nosso verdadeiro ser, que nos permite, que nos concede a existência. Então, a vontade, ela nasce em outras dimensões. Nossa, a vontade é uma coisa, o desejo é sempre efêmero. E aí as pessoas estão armadilhadas na confusão entre felicidade e desejo, e essa busca por realizar desejos e não felicidade é que leva as pessoas a ficar no estado de ansiedade. Quero comprar um carro. Tem uma palavrinha no meio dessas duas que eu vou te provocar, que é expectativa. Também. Expectativas geram frustrações. Exato. Né? Então a gente fica muito na expectativa que isso vai acontecer, expectativa que amanhã vai ser feliz. Cada dia é um dia. Né? E se você não viver hoje esse momento, celebrar pequenas vitórias esperando a grande vitória, você não vai celebrar o dia, o hoje, a sua felicidade. Pequenas felicidades fazem uma felicidade, uma vida plena, né? Plena. Muitas vezes as pessoas ficam esperando, o dia que eu tiver, o dia que eu conseguir. Não, cada passo, cada momento tem que ser celebrado, né? Exato. Exatamente isso. E a celebração foi tirada da nossa tela. Hoje as pessoas comemoram, não celebram a vida. Né? A celebração, ela tem ela nos convida a um rito de preservação, um rito de respeito. Celebrar é algo que está numa outra camada de percepção. E as pessoas hoje elas querem ter entretenimento, a pseudo-felicidade, a pseudo-alegria, né? Inclusive tem a indústria da alegria, né? A indústria da alegria hoje comanda muitas coisas no mundo, as pessoas precisam ser entretidas, né? Eu preciso de alguém para me divertir. Eu me lembro quando eu era criança, gente, assim, eu não tinha esse negócio de televisão, não tinha televisão. Depois eu brincava no quintal, brincando com árvores, subindo em árvore, fazendo casinha, cozinhando, não sei o quê. E não tinha essa coisa do adulto ter que entreter a criança, não. Tinha esse negócio, não. A gente tinha que criar. A gente tinha que inventar as brincadeiras. Então era aquela turma de criança brincando um com o outro, jogando coisa, inventando coisa na rua. Eu me lembro de eu jogar bolinha de gude, soltar pipa, subir em árvore, andar de carrinho de rolimã. Era muito gostoso tudo isso. E não tinha pai, mãe, nem adulto nenhum instruindo essas brincadeiras, né? Tinha sim. Por exemplo, eu aprendi a cozinhar nas panelinha lá de alumínio, brincando de casinha no quintal de casa, né? Então tinha umas brincadeiras instrutivas, aprender a trocar fralda numa boneca, a vestir um bebê num boneco, né? Então essas coisas aconteciam. Mas nós não vamos, o tempo não volta, né? Nós não vamos dar ré. Mas isso não significa que nós temos que nos entregar a um fluxo vamos dizer assim, de evolução, de futuro, de tecnologia, etc e tal, sem perceber o contexto da vida, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com as tecnologias, com as inteligências artificiais, acho que elas vieram para liberar o homem para ele parar de ser robô, mas assim, tem muita atividade, mas confundir que eu chego em casa, se eu não ligar um botão na televisão para ouvir alguma coisa, que alguém ali naquela tela vai me divertir, vai me entreter, vou pro celular, porque ali alguém vai estar contando um caso da vida dele, aí eu vou começar a achar, eu também quero fazer isso, entende, gente?
esse vício, esse hábito de achar que alguém precisa me divertir para eu ser feliz, é uma armadilha dos sentidos, né? E nós estamos num momento agora que esse equilíbrio está sendo convocado, né? Nós não vamos parar a evolução, a tecnologia não vai parar, o mundo não vai parar, mas o equilíbrio somos nós que criamos. As forças de equilíbrio é o ser humano que organiza. Não tem outra inteligência para fazer isso.